A questão do sexo, do corpo e da nudez esteve sempre presente na sociedade, desde os primórdios. A relação do homem com o sexo, a nudez e o erotismo foi se alterando conforme os costumes de cada época. Há cerca de 2.500 anos, os atenienses exibiam pelas ruas estátuas com corpos nus. Cenas eróticas eram estampadas em vasos, e peças fálicas eram carregadas em procissões que terminavam com festas em louvor ao deus Dionísio. A Vênus Willendorf é o mais antigo objeto encontrado com uma representação de nu. A peça datada de 30.000 a.C. traz uma mulher de formas salientes, remetendo à fertilidade. No século II d.C., uma das obras sexuais mais conhecidas veio a público, o Kama Sutra, e faz muito sucesso até hoje, e traz mais de 500 posições sexuais. Durante a Idade Média, essa liberdade sexual começa a ser reprimida. A Igreja Católica passa a falar sobre o pecado da luxúria. O prazer carnal passa a ser tratado como algo que afasta as pessoas do plano divino. Foi a partir da segunda metade do século XIX que a pornografia foi ganhando os contornos que conhecemos hoje. A invenção da fotografia e das máquinas de impressão permitiram um barateamento da produção em série. Assim, fotos de modelos nuas e livros ilustrados passaram a ser vendidos. A pornografia estava chegando ao seu auge, e algum tempo depois, em 1896, o cinema foi inventado, e surgem filmes com os strippers tirando a roupa, e logo depois, cenas de sexo explícito passam a ser filmadas. A fundação da Playboy, em 1953, já antecipava o movimento, e é a partir desse momento que a indústria pornográfica se firma de vez e transforma-se em um negócio milionário. O Xvideos, por exemplo, um dos mais famosos do gênero, tem 4,4 bilhões de visualizações de página por mês. O site Pornhub registrou no último ano 42 bilhões de acessos, cerca de 115 milhões ao dia. Para responder a nossa pergunta, entrevistamos 225 pessoas. Começamos com a pergunta de gênero e percebemos que 56,9% das pessoas são mulheres, totalizando 128 pessoas. Enquanto isso, 42,7% são do gênero masculino, totalizando 96 homens. Enquanto isso, 0,4% se identifica como outros, totalizando uma pessoa. Em questão de idade, percebemos que a maior parte dos entrevistados tem entre 10 e 19 anos, e a nossa média amostral foi em torno de 23 anos. 61% da nossa amostra está solteira, totalizando 137 pessoas. Podemos perceber que, juntando os casados, os que estão namorando e pessoas em união estável, não soma o número de solteiros. Em questão de orientação sexual, a maior parte da nossa amostra se identificava como heterossexual, totalizando 69% das pessoas. Enquanto isso, 16% se identificava como bissexual, 10% como homossexual e 3,6% como outros. Percebemos que a maior parte da nossa amostra mora com 3 pessoas. Fomos atrás de descobrir qual a frequência de uso de pornografia da nossa amostra e percebemos que 64 pessoas de 225 nunca consumiram pornografia. E a partir disso, encerramos a pesquisa para essas 64 pessoas. Para os consumidores de pornografia, existem frequências diferentes dentro da amostra que sobrou. Dentro deles, 53 pessoas não consomem pornografia atualmente, mas já consumiu. 55 pessoas consomem pornografia, mas com pouca frequência. 32 consomem com certa frequência e 21 delas com muita frequência. Enquanto isso, 36,9% da nossa amostra não consome pornografia enquanto outras pessoas estão em casa, totalizando 59 pessoas. E que 63,1% delas consome pornografia enquanto outras pessoas estão em casa, totalizando 101 pessoas. Em uma pergunta com a possibilidade de assinalar mais de uma resposta, perguntamos quais fatores que influenciam no aumento do consumo da pornografia. Dentre eles, a ansiedade, o tédio, solidão, a autolibido, curiosidade e estresse. Tivemos 52 respostas para a ansiedade, 86 para o tédio, 49 para a solidão,
103 para alta libido, sendo o valor mais alto, 54 pela curiosidade e 51 pelo estresse, totalizando 395 respostas de 161 pessoas. A maior parte da nossa amostra entrou em contato pela primeira vez com a pornografia entre os 10 e 15 anos, sendo assim 122 pessoas de 161 da amostra. 86,25% da nossa amostra assiste pornografia por meio do celular, sendo assim 138 pessoas de 160 da amostra total. A quantidade de pessoas que assiste pornografia por meio de sites de vídeos é muito maior do que as que assistem por meio de OnlyFans, animes, filmes e séries, livros ou fanfics, totalizando 74% da amostra total as pessoas que assistem por meio de vídeos. Buscando a função que a pornografia tem na vida dos indivíduos, concluímos que 83,1% das pessoas buscam autossatisfação, enquanto 3,1% das pessoas consomem para aprendizado e 3,75% das pessoas consomem pelo fato do parceiro gostar. Ao perguntar com quem os entrevistados assistem pornografia, recebemos que 93,8% das pessoas assistem pornografia sozinhas, totalizando 150 pessoas. Enquanto isso, 7 pessoas assistem com seus parceiros. Depois de analisar os dados, ficamos muito curiosos para saber se os indivíduos do gênero masculino consomem a mesma quantidade de pornografia do que os indivíduos do gênero feminino. Para isso, decidimos utilizar as variáveis de gênero e perfis. Começamos pela nossa hipótese nula, que é que os indivíduos do gênero masculino consomem sim a mesma quantidade de pornografia do que os indivíduos do gênero feminino. Em nossa hipótese alternativa, o oposto, os indivíduos do gênero masculino consomem mais pornografia do que os indivíduos do gênero feminino. É importante ressaltar que tivemos que desconsiderar as pessoas que assinalaram outros como gênero. Isso porque tinham muito poucas respostas e acabou afetando a análise. Com isso, nós consideramos apenas pessoas que se identificam com o gênero feminino ou masculino. Como pode ser observado na tela, o p-valor foi extremamente menor do que o nível de significância, e por isso rejeitamos a hipótese nula e aceitamos que os indivíduos do gênero masculino consomem mais pornografia do que os indivíduos do gênero feminino. Decidimos também fazer um Q-quadrado utilizando os dados de estado civil e perfil. A nossa hipótese nula foi: o estado civil do indivíduo não influencia no seu consumo de pornografia. A hipótese alternativa: o estado civil do indivíduo influencia no seu consumo de pornografia. É importante ressaltar que, para esta análise, os indivíduos que marcaram a opção casado e união estável foram juntados em um só, por ter números muito pequenos para análise e assim estavam comprometendo os cálculos. Obtivemos o valor de 0,27. Sendo o p-valor maior do que o nível de significância, que é 0,05, a hipótese nula é aceita. Ou seja, o estado civil do indivíduo realmente não influencia no seu consumo de pornografia, segundo a nossa amostra. E agora, vocês devem estar curiosos para saber qual a correlação que fizemos e qual a resposta que tivemos. Vamos correlacionar? Procurando uma possível correlação entre as idades e os dados obtidos de quanto a pessoa considera a pornografia benéfica na sua vida sexual, obtivemos o número de 0,067. Sendo ele menor que 0,1, pode-se dizer que a correlação é extremamente fraca ou praticamente inexistente. Além disso, ao calcular o R², ou seja, o coeficiente de determinação, percebemos que a idade não tem a ver com a variação e as pessoas têm considerações diferentes independente da idade. É importante informar que o indivíduo de 80 anos foi tirado desta análise, pois tudo sugeria que este era um outlier. Ou seja, pode ser que ele não representa o perfil da sua faixa etária. Perguntamos também aos entrevistados, em uma escala de 1 a 5, o quão benéfico eles consideravam ser o consumo de pornografia para suas vidas sexuais, e as respostas obtidas foram: 21,88% disseram 1 como sendo totalmente negativa, 23,75% disseram 2, 31,88% 3, 15% 4 e 7,5% disseram como sendo totalmente positiva. A partir destes dados,
pudemos entender que queríamos avaliar como a distribuição de perfil de consumo funciona em relação aos níveis de benefícios provenientes da pornografia. Para isso, realizamos o cruzamento dos dados de perfil de consumo com a variável escala de benefícios. O cruzamento foi feito a partir de duas hipóteses, uma nula e outra alternativa. Para a primeira, partimos do pressuposto de que os perfis de consumo seriam os mesmos que a escala de benefícios. Por outro lado, para a hipótese alternativa, a afirmação seria de que os diferentes perfis de consumo não atendem os benefícios da pornografia da mesma forma. No entanto, apenas uma corresponderia aos dados coletados e para que houvesse essa verificação, realizamos o t-teste, que nos forneceu o valor P como sendo de 0,006, ou seja, menor que o nível de significância de 5%. Portanto, podemos rejeitar a hipótese nula, seguindo apenas com a hipótese alternativa de que os diferentes perfis de consumo não atendem os benefícios da pornografia da mesma forma. Em seguida, pudemos perceber que 56,89% daqueles que responderam o questionário se reconheciam como sendo do gênero feminino, 42,67% como sendo masculino e 0,44% em outros. A partir destes, nos interessamos em cruzá-los também com a escala de benefícios, na qual estabelecemos uma hipótese nula de que a escala de benefícios não difere conforme o gênero, e a hipótese alternativa de que apresenta diferenças de acordo com o gênero. Após a realização do t-teste, obtivemos o resultado de valor P como sendo 32%, em que se é maior que o nível de significância de 5%, fazendo com que chegássemos à conclusão de que a hipótese nula procede e a escala de benefícios não difere em relação aos gêneros. Bom, agora vocês devem estar se perguntando, quando eles vão realmente responder a primeira pergunta? E agora chegou o momento. Bom, unimos as respostas das nossas hipóteses para responder essa nossa pergunta. E a partir disso, concluímos algumas coisas. No cruzamento gênero e perfil, percebemos que o principal público de pornografia dentro da nossa amostra é de homens. Além disso, percebemos, na nossa comparação entre o Estado Civil e o consumo, que o Estado Civil não influenciou no consumo de pornografia na nossa amostra. Além disso, a idade e a percepção que se tem da pornografia não se correlacionam na nossa amostra. Isso porque as pessoas têm considerações diferentes de quão benéfica é a pornografia, independentemente da idade. Acho que agora, finalmente chegamos na nossa resposta. E vocês devem estar muito curiosos para saber. Bom, então, concluímos que o perfil principal de utilizadores de pornografia dentro da nossa amostra é de homens. Além disso, percebemos, a partir do cruzamento entre gênero e frequência de uso, que mesmo tendo mais respostas de uso de homem, as mulheres que consomem também utilizam em mesma frequência que o outro gênero. Ou seja, o perfil é de principalmente homens, mas as mulheres que usam não diferem em frequência dos homens. Bom, além de tudo, o perfil do consumidor não se baseia em idade para considerar quão benéfica é a pornografia para ele. Ou seja, na escala de 1 a 5 que fizemos do benefício da pornografia para o indivíduo, percebemos que a idade não foi um fator agravante para isso. Ou seja, as pessoas têm considerações diferentes de quão benéfica é a pornografia, independentemente da idade. Dessa forma, percebemos que, no nosso perfil, a idade não é um fator principal. Além de tudo, o perfil de frequência de uso não significa que o indivíduo irá ter mais benefícios ao utilizar a pornografia. Isso porque a escala do perfil de frequência não é a mesma que a escala do perfil de benefícios. Bom, percebendo um pouco dos nossos erros ao longo do trabalho, vimos que o tema acabou sendo um pouco difícil de sintetizar, principalmente pelo fato de haver um grande tabu em torno do tema. Em segundo lugar, nós enviamos o questionário sem testá-lo adequadamente, o que acabou sendo um pouco prejudicial. Em terceiro lugar, as respostas foram diminuindo ao longo do questionário, pois de início deixamos de colocar as respostas como obrigatórias. Mas também tivemos alguns acertos, e percebemos que um deles foi que conseguimos incluir uma grande variedade de perguntas. E também foi muito importante para a gente ter perguntas de resposta única, que tornaram análises mais precisas e menos errôneas.